O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente de que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa pergunta que o Senhor fez no Evangelho, sem dúvida nenhuma, é uma das perguntas que mais ressoou e vai ressoar na história da humanidade. Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo é a pessoa mais fascinante que passou por esse mundo. É a pessoa que mais é conhecida, que mais é estudada, é a pessoa que mais é celebrada. Tantos e tantos e tantos e tantos livros falam de Jesus e falam de quem é Jesus. Tantas e tantas e tantas pessoas tentaram responder a essa pergunta e continuam tentando responder essa pergunta de quem é Jesus, quem é essa pessoa, causa tanta admiração, tanta surpresa para quem dele se aproxima. Quem é Jesus, né? E nessa busca para descobrir quem é Jesus, sem dúvida nenhuma, né? Muitas são as respostas, muitas. Né? Muita gente diz que Jesus é um profeta, como disse aqui no Evangelho. Muita gente continua dizendo que Jesus, né, é alguém que dos antigos que ressuscitou dos mortos. Muita gente diz que Jesus é um grande filósofo, que Jesus é um poeta. Muita gente diz que Jesus é um revolucionário, que Jesus foi uma pessoa com palavras muito bonitas, marcantes, que tocou o coração, continua tocando. São muitas teorias sobre quem é Jesus, né? Mas sem dúvida nenhuma, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, nós o conhecemos pelo Evangelho que foi escrito por ele. Jesus, ele não é apenas um revolucionário, ou um homem bom, ou um cara legal, ou um filósofo, né? Jesus, sem dúvida nenhuma, é aquilo que Pedro acabou de dizer no Evangelho. Jesus é o Cristo de Deus. Jesus é o Messias. Jesus é Deus que se fez homem e habitou entre nós, pelo seio da Virgem Maria, que se encarnou, que assumiu a nossa condição humana.
Jesus foi um homem Deus, que curou, que libertou, que reuniu os discípulos, que fundou uma igreja. Jesus, sem dúvida nenhuma, foi um homem que tinha palavras de autoridade, palavras de poder, que aquilo que ele falava acontecia, aquilo que ele falava se realizava, aquilo que ele falava se tornava realidade, porque Jesus não é um homem qualquer. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E as palavras que Jesus nos deixou, que ele proferiu, que os seus discípulos escutaram e que deixaram para cada um de nós, meus queridos, sem dúvida nenhuma, são palavras de vida eterna. Jesus tem muitas palavras maravilhosas. Eu sou o bom pastor, quem me seguir nunca mais terá fome nem sede. Eu sou a luz do mundo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados. Jesus tem muita palavra doce. Alguém te condenou, também não te condeno, vai, não voltes a pecar. Jesus tem muitas palavras que tocavam o coração profundamente, e continua tocando o coração de muitas e muitas pessoas. Mas Jesus tem palavras muito duras também. Jesus tem palavras que, para que a gente possa assumi-las, é preciso morrer para que ele viva em nós. Jesus disse e chamou os fariseus de hipócritas, raça de víboras, lobos. Jesus disse no Evangelho que se alguém negar ele também negará diante do Pai. Jesus disse, meus queridos, hoje neste Evangelho, que quem quiser segui-lo tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz de cada dia e seguir. A palavra de Jesus, sem dúvida nenhuma, é uma palavra de misericórdia, uma palavra doce, mas é uma palavra que exige. É uma palavra de autoridade. É uma palavra que precisa transformar a nossa vida. Quem é Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, quem é Jesus para você? Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente ficar com as palavras bonitas de Jesus, né? Ai, que bom. Ai, que palavra boa. Ai, que maravilha. Mas quando Jesus diz alguma coisa dura, né? Ah, mas isso aí não, isso aí não foi tanto que Jesus quis dizer, não. Ah, mas isso aí, quando Jesus fala de aborto, né? Quando a palavra de Deus fala da vida, ah, mas isso aí. Quando fala que o matrimônio é indissolúvel, não, mas isso aí. Quando a palavra de Deus fala que é preciso que a gente viva a castidade, não, mas isso aí. Quando a palavra de Deus fala que é preciso que a gente seja honesto, não, mas isso aí. Não foi bem isso que Jesus. Quando a palavra de Deus e fala pela igreja, que é a voz de Jesus hoje na terra, fala que para ser batizado tem umas condições que não é minha, que não é do Papa Leão, é da igreja de sempre. Ah, mas essa igreja? Ah, mas essa palavra? Quando a igreja fala de anticoncepcional, ah, mas isso aí não é tanto assim não. Ah, mas muitas vezes, meus queridos, nós só queremos aquilo que parece que é bom para nós e rejeitamos aquilo que é essencial para a nossa salvação. Quem é Jesus para você? E Ele vai ser para nós na medida em que nós vivemos ou não vivemos de acordo com aquilo que Ele nos deixou, de acordo com aquilo que Ele nos pediu. Repito, palavras maravilhosas, mas palavras que requer renúncia, que requer entrega, que requer morrer, para que essa palavra viva em cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia, porque Pedro, ele no Evangelho, ele respondeu quem era Jesus. Ele sabia perfeitamente quem era Jesus. É o Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Senhor, é Deus que se fez homem, que está entre nós. Pedro sabia perfeitamente quem era Jesus.
Mas ele sabia quem era Jesus, porque no início do Evangelho ele disse uma coisa muito importante. Jesus estava rezando no lugar deserto e os discípulos estavam com ele. Essa resposta de Pedro não é uma resposta de supetão. É uma resposta que brota de um coração de um homem que era íntimo de Jesus, que rezava com Jesus. Foi isso que o profeta Zacarias pediu para o povo de Israel, e que nós possamos pedir para nós. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração, e eles se voltarão para mim. Oração, Jesus. Nós vamos descobrir verdadeiramente quem é Jesus na nossa vida de oração, na nossa vida de intimidade, na nossa vida de escuta, de meditação da sua palavra, que todos os dias quer nos revelar quem é Jesus. Nós vamos saber quem é Jesus verdadeiramente se nós buscarmos viver, como São Paulo disse na segunda leitura, revestidos de Cristo, que nós já somos pelo nosso batismo, revestir de Cristo, da sua vida, da sua palavra, do seu testemunho. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Salmo disse, a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quem tem sido Jesus para nós? Hoje fizemos um bazar, é muito interessante, logo no começo, quando o pessoal começa a entrar no bazar. Uma correria, uma bagunça. Gente que acordou 4h30 da manhã para estar naquela fila, para comprar uma roupa, Ai, meu Deus. Qual é a nossa empolgação para estar com Jesus? Para conversar com Ele, para fazer oração, para ter intimidade, para ir à missa, para viver os sacramentos. Quem é Jesus para nós? Como no tempo de Jesus, como hoje, em todas as histórias, as pessoas desejam saber quem é Jesus. Desejam conhecê-lo. Porque Jesus é a única pessoa que pode salvar o ser humano. E nós, cristãos, somos aqueles chamados a levá-lo. Através da nossa vida. Através do nosso testemunho. Através das nossas escolhas. É assim que nós vamos apresentar esse verdadeiro Jesus para o ser humano de hoje, que tanto necessita encontrar. Ou vamos apresentar um falso Jesus pelo nosso contra-testemunho. Isso que é a coisa mais triste. Peçamos ao Senhor, repito, esse dom e essa graça para cada um de nós. Quem é Jesus para mim? Essa pergunta precisa ressoar, porque Jesus, ele fez essa pergunta. Quem é Jesus por aí? Mas o mais importante para Jesus, os outros estão falando um monte de besteira, mas e para vocês? Vocês que são meus discípulos, vocês que são minha igreja, vocês que me conhecem, vocês que convivem comigo, vocês que têm vida sacramental, vocês que são católicos, vocês que são da única e verdadeira igreja, vocês, quem eu sou para vocês? E vamos pedir ao Senhor que essa resposta, meus queridos, nós possamos falar pelos nossos lábios. Tu és o Senhor, Tu és o Messias, meu Salvador, aquele que transformou a minha vida, aquele que transformou o meu coração e me fez uma criatura nova. E que nós possamos professar com a nossa vida aquilo que os nossos lábios estão professando. Para que assim, meus queridos, o verdadeiro Jesus seja encontrado por tantos e tantos que necessitam. Peçamos à Virgem Maria, essa mulher que, sem dúvida nenhuma, dentre todos os seres humanos criados, foi a que mais incorporou, foi revestida do Senhor Jesus, porque Ele veio dela
e ela perdeu. Que intimidade, que testemunho, que sinal. Que ela também faça de mim e de você um sinal de Jesus Cristo neste mundo, cada vez mais. Repito, com a nossa palavra e com o nosso testemunho. Que assim seja.